estamos na última parte, né, do nosso estudo de crise existencial. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Me demorei um pouquinho para fazer o último vídeo. Tive alguns dias doente, mas me alegro por estar aqui novamente. Agradeço o carinho, a oração de vocês, tudo que vocês têm feito, né? Têm me acompanhado, têm estado comigo, têm orado, têm perseverado. Eu agradeço do meu coração e peço que o Senhor os recompense, que o Senhor continue guardando a casa, a vida de vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês a última parte. Eu confesso para vocês que eu acho que foi o assunto mais emocionante até agora do nosso estudo que eu vou compartilhar hoje, porque se fala da eternidade. A eternidade é algo que mexe muito com a gente, porque muitas vezes a gente se sente tão deslocado, né? Às vezes está tudo bem, mas parece que a nossa alma, ela precisa de algo mais, Por que isso acontece, né? Às vezes você aí, se questiona, poxa, tá tudo bem, por que eu tô me sentindo assim? Parece que alguma coisa está faltando. É que nós somos forrasteiros, nós somos peregrinos nessa terra. E o nosso lugar não é aqui, não é eternamente aqui. Nós vamos morar com Cristo. Um dia haverá novos céus e nova terra, sim. Mas nós somos passageiros aqui. A Bíblia fala que num abrir e piscar de olhos nós seremos arrebatados, nós seremos transformados. O Cristo vai nos chamar antes. Quantos já foram? Quantas amigas queridas que eu lembro que ouviam, né, a palavra, e eu conversava com elas e hoje estão com o Senhor, conhecidos, parentes, tanta gente que já foi, já descansou com Deus. E nós estamos aqui, você está aí do outro lado, eu estou aqui, vivos e tendo a oportunidade de viver aquilo que Deus tem para nós. Mais um dia Deus está nos dando essa oportunidade. Muitas vezes nós temos crises existenciais, se questionamos o porquê estamos aqui, porquê vivemos, né? Será que Deus me ama mesmo? Será que Ele me conhece? Será que Ele sabe que eu passo? Será que Ele sabe quem eu sou? E a gente se questiona e a gente tem muitas vezes vergonha de compartilhar isso com os nossos amigos, com as pessoas próximas de nós, porque muitas vezes as pessoas olham para nós, está tudo bem, e a gente gosta de manter essa aparência que está tudo bem. E só Deus sabe, muitas vezes, há uma ferida que está, né? Feridas, mágoas, em que fez você desacreditar que há um propósito, que Deus tem algo grande na tua vida. E você tem vergonha de se abrir com alguém, então você se encontra em crise existencial. Um dos pontos, eu acho que dos principais, que leva alguém a ter crise existencial, a eu e você se encontrar numa situação assim, é que nós esquecemos que nós somos eternos. Você é eterno. Sabe, a vida que nós temos aqui é um ponto em vista do que há a eternidade. Não há fim, você é eterno. Tudo que você estiver passando hoje, a tua história, o teu sofrimento, as tuas vergonhas, as tuas desonras, as tuas lágrimas, vale a pena você continuar, porque você é eterno. Todos um dia se apresentaremos ao Senhor. Todos se apresentaremos perante Ele, daremos conta das nossas obras, nós daremos conta do que fizemos aqui, daremos conta a Deus dos nossos filhos. E isso é muito sério e isso é muito real. Isso é muito mais real do que você que está me vendo aí do outro lado, do que você que está me ouvindo do outro lado. Eu sei que tem amigas minhas aí que faz como eu, vai trabalhando, vai limpando a casa e vai ouvindo, eu também faço isso. Então, tudo isso que eu tô falando pra você é muito real. É muito real.
E a gente muitas vezes se vê em crise, se vê em sofrimento, porque a gente esquece que a gente é eterno por um breve momento. Mas você aí do outro lado, você pode falar, não, Gabi, eu sei que eu sou eterno. Eu sei que eu sou eterno. Mas há uma diferença entre você saber que você é eterna, que se você morrer, você vai ressuscitar em Cristo. E você viver isso. Há uma diferença muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci uma pessoa em que era casada e o marido sempre fazia as coisas erradas, sempre traía a confiança, sempre fazia isso, e toda vez pedia perdão e falava, eu te amo, eu fiz isso, mas eu te amo, eu te amo, eu te amo. Chegou um dia, essa pessoa se cansou e o casamento acabou. Sabe, não valeu mais o eu te amo, porque não basta você falar que você ama o outro, você precisa ser fiel. Você precisa honrar outra pessoa, mesmo quando ela não está vendo. Não é verdade? Não é só de palavras que a gente vive. A gente vive de palavras, mas muito mais de atitudes. E quantas vezes nós falamos assim, não, eu creio na ressurreição. Eu sei que eu sou eterno. Mas diante de coisas tão pequenas, de problemas tão pequenos, nós queremos desistir da vida. Vale a pena tudo que você está passando? Pela eternidade vale a pena. Nós aprendemos e vamos aprender aqui um pouco mais com o apóstolo Paulo. O quanto esse homem recebeu de Deus. O quanto esse homem ele recebeu pedras preciosas, pérolas, né? Em que nós amamos ouvir ele, que nós compartilhamos e que através do Espírito Santo nós somos transformadas pela vida de um homem que foi completamente mudado por Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, quem puder acompanhar, nós vamos lá para o versículo 12, fala sobre a ressurreição. Muitos daquela igreja não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam então que se vivia uma vida aqui e ponto, acabou. Eles não acreditavam na ressurreição, mas eles se diziam que eram crentes e acreditavam em Jesus. E Paulo faz um confronto com eles, porque não tem como você não acreditar na ressurreição e acreditar em Jesus. São totalmente contraditórias uma coisa da outra. Porque se cremos em Jesus Cristo, então cremos que Ele morreu e ressuscitou dos mortos, porque através dele, eu e você vamos ressuscitar um dia. Através dele que houve salvação para as nossas vidas. E Paulo começa esse confronto com eles. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12, fala assim: olha, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressurgiu. Eles começavam, a pregar. Eles pregavam que Cristo foi ressuscitado dos mortos, mas eles não criam que há ressurreição. Sabe, se eles não criam que não há ressurreição, então para eles Cristo não tinha ressuscitado dentre os mortos e a fé deles era em vão. E o apóstolo Paulo continua, esse Cristo não ressurgiu, logo é em vão a vossa pregação e também é em vão a vossa fé. Sabe, se você e eu não cremos na ressurreição, se isso não estiver bem vivo no teu coração, que você não é aqui, que você é eterno, que o teu corpo, ele é perecível, mas o teu espírito, ele é incorruptível. Se você não tiver essa visão, a tua fé é em vão. Aquilo que você propaga, aquilo que você fala de Jesus, todas as obras que você faz é em vão. Porque você precisa estar em tua mente vivo e viver isso, que você um dia vai descansar. Eu acho assim algo que nós devemos aprender e trazer isso para nossa mente, para o nosso coração. Quando um filho de Deus ele morre, na nossa visão a gente fala, fulano morreu, o irmão morreu. Mas quando a gente lê à luz da Bíblia, não se trata, não fala morreu.
fala dormiu. Olha só, para eles, na visão deles, e é essa a verdade, quando se morre alguém que conhece a Cristo, que aceitou a Jesus, ele não morreu, ele só dormiu. Mas agora, se usa a frase morreu, sabe quando? Quando alguém peca, quando alguém se desvia de Deus e não quer voltar para os caminhos de Deus, então é usado essa palavra, morreu. E aí continua assim, ó, somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus, que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Então ele falou assim, ó, se vocês não acreditam na ressurreição, vocês são uma falsa testemunha de Deus. Porque se vocês continuam pregando que não há ressurreição, se vocês não creem que não há ressurreição, então para vocês Cristo não ressuscitou dentre os mortos, né? No 16, pois se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. Esse Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se eles não criam na ressurreição, se eles não criam que Cristo ressuscitou, por mais que eles se diziam que eles eram crentes, por mais que eles se diziam, né, que eles conheciam a Deus, que eles amavam a Deus, eles viviam ainda no pecado. Sabe, a Bíblia é muito mais aquilo que a gente vive do que a gente fala. Porque você pode pensar assim, ah, mas eu creio na ressurreição. Eu creio que eu sou eterno, eu creio que Jesus ressuscitou. Eu não me encaixo nisso, essa palavra não é para mim. Mas nós não podemos só falar, nós precisamos viver. Nós precisamos viver sabendo que nós um dia vamos, se a gente morrer, a gente vai ressuscitar, ou no abrir e piscar de olhos, nós vamos ser transformados e vamos com o Senhor e somos eternos. Sabe, porque quando nós temos essa convicção, nós fazemos com que os problemas que a gente acha tão grandes ficam tão pequenos. A gente vê que a nossa vida vale a pena. A gente vê que tudo que a gente passar não é comparado com a glória que nos espera. Não é comparado com a glória que há de vir, que a glória que Cristo tem preparado para nós. E no versículo 18 fala assim, ó, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se eles continuassem nesse pensamento, os que dormiram em Cristo, acabou para eles ali, morreu, se não há ressurreição, acabou. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe, o apóstolo Paulo fala assim, olha, se vocês esperam de Cristo, né? Se vocês esperam em Cristo só nessa vida, se vocês esperam que vocês podem ter uma vida com Deus, que vocês podem ter uma vida de santidade só nessa vida e acabou, vocês são os mais infelizes dessa vida. Vocês são os mais infelizes. Por que que Paulo ele fala isso? Porque todos nós somos pecadores. Porque todos nós não estamos no nível em que nós não precisamos mais mudar, que nós não precisamos mais crescer, que nós não precisamos mais ser transformados. E nós não fomos criados para isso, para viver dessa forma corruptível. Nós fomos criados para um dia se tornarmos incorruptível. Então, se nós esperamos só dessa terra, só desse mundo, então nós somos os piores dessa terra, nós somos os mais infelizes. Porque as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, nada pode satisfazer a nossa alma. A única coisa que satisfaz a nossa alma e que nos dá alegria de viver são as coisas eternas. E se esse eterno não existe, de que vale essa vida? Não é verdade? E aí continua assim, ó. Se de fato, porém, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos nós morremos através de Adão. Aí que a gente começa a entender,
Não, a gente tá vivo, você pode falar, como assim morreu? É porque quando a Bíblia se refere em morte ali, ela tá falando de pecado. O pecado entrou através de Adão, então todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, mas então veio Cristo. E através de Cristo, ele ressuscitou, nós também ressuscitamos e somos libertos dos nossos pecados, e um dia seremos também vivificados, também seremos ressuscitados. E aí continua assim, ó, no 23, cada um, porém, por sua ordem, Cristo primeiro, né? Cristo foi o primeiro que ressuscitou, depois os que são de Cristo na sua vida. Então Cristo foi o primeiro que ressuscitou e depois nós, né? Também iremos ressuscitar. No 24, então virá o fim quando tiverem entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, pois convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Aí nós vamos lá para o versículo 32, que fala assim, ó: Se como homem lutei em Éfaso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não são ressuscitados, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Ele fala que ele lutou com feras, né? Ele foi um homem muito experimentado, o apóstolo Paulo. Ele sabia estar contente em todas as situações, ele tinha passado fome. Aqui ele fala que lutou com feras, ele tinha sido preso, ele tinha sido apedrejado, ele tinha passado problema de nudez, ele muitas vezes não tinha roupa, ele passou frio, ele passou por tudo que você possa pensar, o apóstolo Paulo passou. E quando ele para pensar assim, ele fala assim, ó, se a vida é só aqui, fala sério, né? De que me valeu tudo que eu passei? Sabe, de que vale tudo que você passou se a vida é só aqui? De que vale? Primeiro lugar, tudo que você tem, você não pode levar com você, vai ficar. Para alguém vai ficar. Tudo que você está construindo, você não vai poder levar com você. Eu falo a casa, o carro, o dinheiro que tem na conta no banco, as suas roupas caras, bolsa, sapato, nada você vai levar com você, vai ficar para alguém. Nada você vai levar. A única coisa que você vai levar com você são as almas que você evangelizar, que através, né, do Espírito Santo você vai fazer com que elas se convertem, com que elas se transformem. Você vai conseguir levar somente aquilo que é eterno. Somente aquilo que é eterno. E o apóstolo Paulo fala assim, ó, sério, se eu passei por tudo isso e acabou aqui, não faço mais nada. Ele continua assim, ó, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. De que vale eu continuar lutando? De que vale eu passar por todas essas situações se acaba aqui? Não faço mais nada. Agora, a partir de agora eu vou ficar de boa, vou comer, vou beber e vou morrer? Porque não vale a pena, sabe? Por isso que muitas vezes, muitas pessoas, elas cometem até o próprio suicídio. Por esquecerem que são eternas, por esquecerem que vale a pena a vida, que vale a pena o que Deus tem reservado para elas, sabe? E elas não chegam nem à conclusão de que, vou comer, vou beber e vou desfrutar daqui. A dor muitas vezes delas é tão grande que elas acabam tirando a própria vida, porque não tem noção de que são eternas, e que a vida vale a pena. Que não importa o sofrimento, que não importa quantas férias você tem que enfrentar, vale a pena você continuar. Há um céu que espera você, há uma mesa preparada para você, há um banquete para você. Você é um guerreiro, você é uma guerreira, você é um vitorioso. Sabe, hoje eu estava me lembrando de uma palavra que a pastora Thalita compartilhou, em que ela falou assim, que sobre Agar, quando o menino chorou no deserto, né? Ela falou, o menino chorou no deserto. Imagina o deserto, né? Deserto, só tinha o menino e a mãe deixou o menino, e o menino chorou, e Deus falou assim, ó, eu vi
o choro do menino, eu ouvi o choro do menino. Sabe, Deus ouviu o choro do menino no deserto. E ela falou assim, ela estava com o microfone na mão, né? E ela falou, se eu chorar aqui no microfone, quem tá lá fora, quem sabe não ouça o meu choro. Mas o menino, ele não estava no microfone, ele estava no deserto, ele estava abandonado, ele só estava com a mãe dele. E Deus ouviu o choro dele. E ela fala assim, ó, nenhuma das nossas lágrimas, nenhuma da nossa dor é desprezada diante de Deus. E eu reafirmo isso para vocês. Nenhuma das nossas lágrimas, nenhum sofrimento, nenhuma situação difícil que você tenha passado, perca de um filho, perca de uma mãe, perca de um pai, né? Quem sabe você passou por uma situação de violência doméstica. Quem sabe eu tô falando com mulher, com homem aí do outro lado que sofreu abuso sexual, sabe? Tantas coisas, tantas tragédias, quem sabe você passou por um divórcio difícil, por traição, por tantas coisas, e você carrega essa dor, e você carrega esse sofrimento, e você pensa que para você acabou. Não, não acabou. Nada dessa situação pode tirar a glória que te espera. Sabe, para cada desonra que passamos, Deus tem honra para nós. Para cada desonra, Deus tem honra para nós. Vale a pena continuar, vale a pena permanecer. E o apóstolo Paulo, ele fala algo que nós vamos parar para refletir também. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe, parece que não tem nada a ver. A gente está falando de ressurreição, né? E quem acredita, quem não acredita, de repente ele vê isso. É como se desse uma pausa e nos fizesse alerta assim, não vos enganeis. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Por que ele falou isso? Sabe por que ele falou isso? Algo que eu aprendi que a psicologia fala, né? Comprovado cientificamente, que conforme a pessoa que você anda e que você vive, você fica parecido. Conforme a pessoa que você caminha, que tem essa pessoa por tua companhia, você fica parecido com essa pessoa. Você começa a pensar como essa pessoa, você começa a falar como essa pessoa. Então, muitos daqueles cristãos, quem sabe acreditavam na morte e ressurreição, mas aí começaram a ter companhias de pessoas que não tinham relacionamento com Deus, mas falavam que tinham um relacionamento com Deus. Começaram a se sentar em mesas de fofoca, começaram a se sentar em roda de escarnecedor, começaram a achar que não tinha problema. Ah, não tem problema eu ficar aí num barzinho, curtindo uma música legal, tomando a minha cervejinha tranquila, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Sabe, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Corrompe os bons costumes. Aquilo que você alimenta é aquilo que você é. Aquilo que você coloca diante dos teus olhos, aquilo que você ouve, é aquilo que você sai para fora. Sabe, você pode pensar, não, eu tenho a minha mente formada, eu não sou influenciado. Você é, sim. Ninguém é infalível, querido e querida. Ninguém é infalível. Eu não sou infalível. Muita mesa eu já deixei de estar. Muita roda eu já deixei de estar, porque não fazia bem para mim, porque não acrescentava na minha vida. Quando eu chegava nesses lugares, eu saía mais vazia do que entrando. Sabe, é preciso a gente ter esse discernimento, é preciso a gente caminhar com Cristo a cada dia, para que Ele abra a nossa visão, para que Ele abra o nosso entendimento e que Ele nos ajude a administrar com quem nós andamos, quem são as nossas amizades. Você pode até se sentir preso em algumas amizades, sabe? Você pode até pensar assim, ah, mas essa pessoa fez tanto pra mim, como eu vou fazer pra me desvincular dela? Vou dizer algo pra você, que eu tenho aprendido e aprendi. Todo mundo na vida, todos na vida, um dia ajudaram. Você que tá aí do outro lado, você já ajudou alguém. E também todos,
exatamente todos, eu falo isso com certeza, foram ajudados também. Você não pode falar assim, não, eu nunca recebi ajuda de ninguém. Você nasceu, você precisou de alguém para limpar a tua bunda, você precisou de alguém para tomar mamadeira, porque ninguém nasceu e se limpou sozinho e tomou mamadeira e fez tudo sozinho. Não, você precisou de ajuda, você precisou de alguém para cuidar, sabe? Mas você também já ajudou alguém. E a gente precisa ter esse entendimento que tudo que nós fazemos, a gente faz para quem? A gente faz para o Senhor. E tudo que as pessoas fazem para nós, também fazem para o Senhor. Se a motivação delas não é essa, aí não é problema seu. Aí é entre elas e elas mesmas, nem elas e Deus. É entre elas e elas mesmas. Então não se sinta obrigado a permanecer na companhia que você vê que não acrescenta na tua vida. Não se sinta, porque se você continuar fazendo isso, você vai se corromper. Se você continuar fazendo isso, você pode perder a tua salvação, porque a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, e se a Bíblia fala isso, é ponto, é verdade, não há o que discutir. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. As amizades que não provêm de Deus, que são mesas em que não agrada ao Senhor, elas vão te corromper. Você sim foi chamado para ser luz. É verdade, para ser luz você precisa estar num lugar escuro. Mas aqui fala de companhia, fala amizade. Uma coisa é você evangelizar, uma coisa é você estar lá para fazer a obra de Deus, e outra coisa é você ter companhia, é você ter prazer em estar com essas pessoas. É você ter prazer em ouvir aquilo que elas falam. É você ter prazer de ouvir o quanto que elas pecaram. E isso agradar os teus ouvidos e você continuar ouvindo. É você ter prazer de ouvir uma fofoca e ainda dar um comentarinho a mais. Isso corrompe os bons costumes. Muitas vezes nós temos a visão, né? Adorar imagens é do diabo, a pessoa já está no inferno. A pessoa fumar é do diabo, já está no inferno. A pessoa beber uma bebida alcoólica já está no inferno. Mas a gente esquece que a fofoca é comparada ao pecado da feitiçaria. E a gente acha brincadeira isso muitas vezes. A gente trata a fofoca como uma brincadeira e a gente gosta de fazer a fofoca ou então ouvir a fofoca. E se você gosta de ouvir a fofoca, você está pecando junto com a pessoa. E é melhor você mudar de vida. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Ore a Deus. Peça a Deus amigos, que sejam amigos de Deus. Peça a Deus pessoas direcionadas por Ele, que Ele vai dar. Ele vai dar. Deus sempre tem os seus. Deus sempre tem separado pessoas em santidade, pessoas que estão buscando a santidade, pessoas que têm um coração íntegro, pessoas humildes. Deus tem. Deus tem, e vou dizer para vocês mais, e não é só uma pessoa, um punhado, uma mão, não, Deus tem multidão de pessoas que são assim, que pessoas que estão buscando a santidade, que pessoas que têm o coração correto, não pessoas que nunca pecam, não, porque todos nós somos pecadores, mas pessoas que têm o coração quebrantado, o coração voltado para buscar a Deus. E no versículo 34 fala assim: voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. E aí começa uma pergunta. E você aí na tua casa depois você pode ler, pra gente não se demorar muito. Aí começa uma pergunta, eles começam a fazer assim, ó: a ressurreição? Mas e como que vai surgir o corpo? Como que vai ser esse corpo? Se vai ressurgir, como é que vai surgir esse corpo? Eu lembrei de uma vez de alguém que fez a pergunta pra mim, né? Você crê que os mortos ressuscitarão? Eu falei, sim, eu creio. E a pessoa falou assim pra mim: tá, mas e aqueles que foram, como é que é o nome? Insumado? Aqueles que não foram enterrados lá, que viraram cinza. Como é que vai ressurgir? Se você crê em ressurreição. Aí eu falei, se Deus falou que os mortos ressuscitarão, Ele vai dar um jeito. Não é verdade?
Se Deus falou que os mortos ressuscitarão primeiro, não importa se virou cinza e foi pro mar, não importa. Se Deus falou, vai acontecer, sabe? Deus é um Deus do sobrenatural, Deus é um Deus que faz milagre, Deus é um Deus que nós não conseguimos acompanhar jamais o conhecimento, a sabedoria, a extensão dele. Ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus extraordinário. Se ele falou, vai ter. E essa era a questão deles. Tá, mas vai ressuscitar. Que corpo que vai ressuscitar? Como assim? Como que vai ser isso daí? E eu acho linda a forma que Deus ministrou, né? O Espírito Santo ministrou para Paulo. Ele comparou, né? O nosso corpo como uma semente. Você que está aí do outro lado, você é uma semente. Quando você pega, por exemplo, uma semente para plantar de feijão, digamos ali, né? Uma semente de maçã. Vamos dar um exemplo de uma semente de maçã, que é melhor. Aí nós pegamos aquela semente de maçã. Não é a maçã, é a semente. Não é o fruto, é a semente. Você pega uma semente de tangerina, né? Aquele pequenininho ali, ó. É uma semente, não é o fruto. É uma semente. Aí você pega uma maçã linda. Tem como comparar com a semente? Não tem. Porque é diferente. Nasceu. E o que o apóstolo Paulo ensina? Olha, vocês são uma semente. Você que está aí do outro lado, você é uma semente. Um dia esse teu corpo, que é corruptível, ele vai ser transformado no incorruptível. E o teu corpo vai ser transformado de uma forma linda, de uma forma maravilhosa. E que você vai viver assim eternamente. Daquela semente da maçã. Então você vai virar uma maçã bonita. Ali vai ser o teu estado normal, digamos assim. Ali vai ser o teu corpo eterno. Esse vai ser o teu corpo eterno. Essa carcaça aqui, ó, que é perecível, ela só é uma semente. Mas para essa semente nascer, ela precisa o quê? Ela precisa morrer. Sabe que muitas vezes nós estamos vivos demais. Nós estamos vivos demais. Nós temos crises porque nós não cremos na ressurreição. Nós só falamos que cremos na ressurreição, mas nós se preocupamos demais com as coisas dessa vida. Nós não fazemos como o apóstolo Paulo. Ele não se preocupava com as coisas dessa vida. Ele se preocupava com as coisas eternas, porque ele sabia que a vida ali não tinha, a vida dele, o corpo dele, para ele, não tinha muito valor. Ele podia apanhar, ele podia passar fome, ele podia passar o que fosse. Para ele, o que valia a pena era a eternidade. E eu acho lindo quando ele termina a carreira, né? Que ele fala, combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira e eu guardei a fé. Esse homem, ele foi um soldado de Cristo fiel. Um soldado de Cristo que viveu em verdade. Ele tinha espinho na carne, ele tinha. Você tem espinho na carne, eu também tenho espinho na carne. E ele pedia para Deus tirar esse espinho da carne, porque ele ia viver melhor. Viveríamos melhor sem o nosso espinho na carne, né? Paulo de Tarso também. Mas Deus falou assim para ele: ei, a minha graça, ela te basta, Paulo. Para você que está aí do outro lado, Deus está falando assim, ó, para mim e para você: ei, a minha graça, ela te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus não tem como se aperfeiçoar quando nós nos sentimos fortes, quando nós nos sentimos suficiente bem, quando nós pensamos que a nossa vida é só aqui e que tá tudo bem. A gente não se importa com o nosso próximo, a gente não tá nem aí com o nosso próximo. A gente não se importa com as coisas eternas, sabe? Mas quando a gente começa a ter uma nova visão, como o apóstolo Paulo, e a gente tem os espinhos na carne, mas a gente não desiste, a gente continua, a gente deixa que o poder de Deus entre nas nossas vidas e se transforme, e as nossas dores e as nossas dificuldades faça com que nós possamos crescer em Deus, com que nós possamos ser cheios da presença de Deus, através das lutas, através das dificuldades. Nós seremos futuramente, eu e você, um apóstolo Paulo, que vamos poder falar assim, ó, eu acabei a carreira,
Eu acabei a carreira e guardei a fé. Sabe, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que nós temos que ter em mente na nossa vida de cristão. É acabar, é guardar a fé, é acabar a carreira. Não importa como você está hoje. Sabe o que vai importar mesmo? É lá o teu final. Quantas pessoas vivem uma vida completamente correta. Pessoas em que, têm um relacionamento com Deus, acreditam em Deus e chegam lá no final da vida, colocam tudo para perder. Trocam a vida com Deus por migalhas, por coisas tão passageiras, sabe? Não troque a tua vida com Deus por nada. Seja um apóstolo Paulo. Fique firme em Deus. Guarde a tua vida em Deus. Se esconda debaixo das asas do Senhor. Se lembre, você é eterno. Você está aqui só de passagem. Eu estou aqui, eu não sei até quando. Você está aí do outro lado. Você também não sabe até quando. Eu tinha uma amiga minha muito querida, que ela não está mais aqui para me ouvir. E uma das últimas conversas que nós tivemos, ela tinha construído uma casa muito linda, muito grande, muito linda. E ela falou para mim que tinha ido numa casa simples, assim, que não se comparava com a casa dela. E aquela noite tinha sido tão alegre, tão feliz, e ela tinha se sentido tão bem naquela casa, em que não era comparado com a casa dela jamais. E ela falou assim, sabe o que eu aprendi naquela noite? Que a gente não precisa de muito para ser feliz. E eu me arrependi de ter construído uma casa tão grande. Para que eu fiz tudo isso? Sabe? Quem sabe já era a eternidade preparando ela, Deus preparando ela, porque eu creio que ela descansou no Senhor e ela não desfrutou muito da casa que ela fez. Sabe, porque as coisas aqui são passageiras, são muito passageiras, e você não precisa de muito para ser feliz. Sabe o que você precisa para ser feliz? Você precisa de Jesus, você precisa do Espírito Santo. Porque ainda que você more num casebre, que você tenha pão seco, ou às vezes não tem nem o que comer, mas se você tem a presença de Deus, se você tem Jesus, Ele é suficiente. Jesus, Ele é suficiente nas nossas vidas. Ele é suficiente. Tem tanta gente que está doente com câncer terminal e é alegre e é satisfeito, porque entendeu que esse corpo aqui é corruptível e que vai se tornar incorruptível, e que nada que você passe aqui pode tirar a glória que te espera. Nada, o que os outros façam para você, o que os outros fizeram, o que os outros falem, nada vai tirar a tua glória. Nada que eles façam vai conseguir tirar a tua eternidade. Aquilo que Jesus conquistou para você, nada. Sabe, se o teu nome está escrito no livro da vida, ninguém vai poder ir lá riscar o teu nome. Já está. A tua morada, Jesus já foi, já preparou, já está tudo certo. Ninguém vai poder mexer nas coisas lá. Pode ser que mexa nas coisas aqui, pode ser que você tenha percas aqui, percas financeiras. Quem sabe você está aí do outro lado, perdeu um braço mesmo, perdeu uma perna, perdeu tantas coisas. Mas aquilo que é eterno, que é para você, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. O diabo não pode tirar, as pessoas não podem tirar. Ninguém pode tirar aquilo que realmente é de valor. Ninguém pode tirar. Aquilo que realmente traz alegria, que traz paz, que traz a satisfação na alma, que é Jesus. Ninguém pode tirar. Sabe, eu fiz uma anotação. Você não passa de uma semente. Tenha isso em mente, você não passa de uma semente. Eu e você não passamos de uma semente. Todos nós somos iguais. Tudo semente. Você não pode escolher se vai nascer ou não, mas você pode escolher se vai viver para a glória de Deus ou para a sua glória. Você que decide se você vai viver para a glória de Deus ou para a tua glória, se você vai viver os propósitos de Deus ou não. Você vai decidir. Deus não vai obrigar você. Deus não vai matar você se você não fizer.
aquilo que Ele quer. Deus não vai, Deus é bom. Se você fizer coisas erradas, vai ter consequência por aquilo que você fez de errado. Mas não é Deus querendo te obrigar você a fazer a vontade dele. Não, Deus não vai te obrigar. Porque Deus é um bom Pai. E Ele nos deu livre arbítrio para viver aquilo que nós queremos. É simples assim. Você precisa decidir hoje se você quer viver para Cristo ou não. Você pode estar na igreja desde que você nasceu. Ou você pode ter conhecido Cristo há 10, 20 anos, 30, 40. Ou você pode ter aceitado Jesus ontem. Você pode ter aceitado Jesus daqui, ou você vai aceitar Jesus daqui a alguns minutos, eu não sei. Mas é preciso você tomar uma decisão de você servir a Cristo. É preciso você tomar uma decisão, ou então de não servir a Cristo. Quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, se suje. Mas pare de viver uma vida de engano. Pare de viver enganando a você mesmo. Pare. Viva intensamente aquilo que você foi chamado para viver. Ou escolha aquilo que você quer viver e vive intensamente também. Mas tenha consciência de que a colheita também vai vir. Sabe, é tempo de tomar uma decisão. Você pode estar aí do outro lado triste, desanimado. Eu oro para que o Espírito Santo te dê a revelação de que você vale muito, de que você é precioso, que você é preciosa aos olhos de Deus, de que Deus aguarda você, que há um céu que te espera, que há uma glória no porvir que é incomparável. Cristo está voltando e o corruptível vai se transformar em incorruptível. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo com brigas desnecessárias. Não perca mais tempo em querer ter sempre razão. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo com placas de denominações, de brigas, de religião. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo com isso. Sabe por quê? Porque todos somos sementes. Sabe por quê? Porque todos somos filhos. Todos somos amados. Todos nós somos pecadores. Pecadores arrependidos. Pecadores que somos transformados a cada dia. Você que está aí do outro lado, você não é melhor que eu. E eu que estou aqui, jamais sou melhor que você. Jamais sou melhor que você. Todos estamos em processo. Vai chegar o dia que vai ser perfeito, vai chegar. Vai chegar o dia que isso aqui, ó, que é corruptível, ele vai se transformar em incorruptível. E nunca mais haverá lágrimas, nunca mais haverá sofrimento, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá luto, nunca mais. Porque as coisas velhas, elas se passaram. E tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa. Eu vou convidar você para nós orarmos juntas. Para terminar esse ensino que nós tivemos longo. Essa caminhada que nós tivemos juntas. Tantos testemunhos lindos que eu ouvi. Eu agradeço a vocês por vocês terem compartilhado. Não desista da vida. Se você estava em crise, a partir de agora, não deixe que essa crise mais domine você. Domine essa crise. Entregue esse sofrimento, esse sentimento ao Senhor. Que Ele vai mudar a tua vida. Não é por acaso que nós estamos aqui juntos. Não é por acaso. Deus tem um propósito. Pai, obrigada, Senhor, por esse momento que nós passamos na Tua presença, diante da Tua palavra, aprendendo, Senhor, que Tu és bom, que Tu és um Deus fiel, que através do Teu Filho Jesus, nós se tornamos, Senhor, de corruptível, nós vamos se tornar incorruptível. Através do Teu Filho Jesus, nós recebemos uma nova chance de viver contigo. Através, Senhor, da morte de Jesus, nós recebemos a vida.
Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. Obrigada, Jesus, porque um dia Tu nos amou tanto, tanto, que Tu se entregou para nós. Obrigada, Pai, que um dia tu nos amou tanto, de uma forma tão grande, que o Senhor entregou Jesus. E esse amor que o Senhor tem por nós, não tem como explicar. É um amor tão grande, é um amor tão profundo, que nos aceita, mesmo quando nós temos o nosso espinho na carne, e que o Senhor faz com que esse espinho na carne se transforme ainda no Teu poder, manifeste em nós. Que Deus é esse? Que Deus é o Senhor, que é tão poderoso, que é tão maravilhoso, que é tão grande, que faz essas coisas extraordinárias e que nós nos sentimos pó diante da Tua grandeza. Pai, eu peço por cada vida, Senhor, que acompanhou esse estudo, que o Senhor reanime a cada vida, que o Senhor faça com que essa pessoa creia cada dia mais que há uma glória no porvir, que essa pessoa creia, Senhor, no Teu Espírito Santo, que essa pessoa seja cheia da Tua graça, cheia do Teu Espírito, Pai. Eu Te peço, Senhor, sobre cada vida, espírito de morte, nós repreendemos, espírito de suicídio, espírito que vem atormentando vidas, ceifando vidas, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro vida nesse lar, que rios de água viva fluam nesse lar, que a Tua glória, que a Tua presença, Pai, seja sobre essa casa, sobre cada vida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Obrigada, queridas, Deus abençoe a cada uma, que a graça e a paz, a presença de Deus acompanhe vocês, aos homens também que ouvem, que o Espírito Santo seja sobre vocês, que vocês sejam sacerdotes no lar, que Deus levante homens guerreiros, homens fortes, homens cheios da presença de Deus, que Deus levante mulheres cheias da graça de Deus, submissas, construtoras do lar, que é isso que vocês forem chamadas, e que os filhos de vocês sejam cheios da presença de Deus. Que a nossa geração seja a geração do avivamento, que a nossa geração seja a geração em que vai tocar os céus, que a nossa geração veja milagres. Eu creio em milagres em que os mortos vão ressuscitar, em que paralíticos vão começar a andar. Nós somos a geração que vai fazer diferença nessa terra. Nós somos a geração que foi escolhida por Deus para fazer diferença. E por isso tanto ataques do inimigo contra as nossas vidas. Mas em nome de Jesus, através de Jesus, nós somos mais que vencedores. Deus abençoe a cada um. Um abraço, queridas. Até a próxima, se Deus permitir.